Bom, vamos falar um pouquinho sobre a reação do governo à crise da Covid-19, com um enfoque um pouco mais específico nas ações do Banco Central do Brasil, e também falar um pouquinho da reação dos bancos centrais do mundo inteiro. Uma crise de pandemia, como a gente está vendo, ela atinge a economia tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta agregada, né? E também tem efeitos, ou pode ter efeitos potenciais sobre o lado financeiro, enfim, sobre a estrutura de financiamento da economia, né? Isso significa que os instrumentos, as políticas para lidar com a crise, elas são de várias naturezas, necessariamente tem que ser de várias naturezas, e exigem dos governos uma atuação muito forte, né? Uma atuação muito maior do que eles têm ordinariamente na economia, né? É claro que a primeira prioridade é ter os recursos suficientes para lidar com o combate direto à pandemia, né? Levar recursos suficientes para o fronte de batalha, a fim de mitigar, não é, as perdas de vidas humanas, né, em função, como resultado dessa doença terrível, né? Então esse é o primeiro, a primeira prioridade. Então não deve faltar recursos para o combate direto à pandemia, assim como também para assegurar, né, a logística de distribuição desses recursos até o fronte de batalha, até a frente de batalha, né? Feito isso, ou considerado isso, há que se pensar nos efeitos sobre a renda das famílias, né? Que, em função da perda de empregos, perda de renda, que vem em função da necessária adoção das políticas de distanciamento social, né? Então, é por isso que são necessárias transferências diretas de renda de várias naturezas do governo para as famílias, né? Em terceiro lugar, há que se cuidar também das empresas, né? E aqui com um foco especial sobre as empresas pequenas, micro e pequenas empresas, e também sobre determinados setores que são mais fortemente atingidos por uma crise dessa natureza, né? Então, aí entram mecanismos para dar aí suporte financeiro para as empresas nesse momento mais difícil, com isso também ajudar a preservar os empregos na economia. E por fim, há necessidade de se manter aí, neste período de crise, o funcionamento do sistema financeiro, dos canais de crédito na economia, né? Porque uma interrupção abrupta desses canais de crédito, no momento em que você tem uma crise generalizada aí dessa natureza, com grandes incertezas, somente vai agravar a situação. E, enfim, exatamente isso que os governos têm feito, e aqui no Brasil também. Evidentemente que a latitude que se tem no Brasil é um pouco menor do que em outros países, notadamente na área fiscal, onde de fato o Brasil vinha lutando para resolver o problema do seu déficit, e também com um crescimento ainda muito forte da dívida pública como proporção do PIB, né? Mas, enfim, de todo modo, o governo deveria agir, como de fato tem agido, nessas várias dimensões. Então, daí, programas como aquela a renda de R$ 600 para as famílias de menor renda,
programas como a garantia do Tesouro para o financiamento da folha, né, de pagamento das pequenas empresas e outras medidas de alívio no campo tributário, liberação de recursos de várias naturezas. O ministro Paulo Guedes tem falado aí num pacote até agora em torno de uns 700 bilhões de reais. Não sei se isso é suficiente, mas de fato denota aí que pelo menos o governo está indo na direção correta. Com relação ao Banco Central, o Banco Central tem tomado desde o início medidas muito corretas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, o Banco Central afrouxou os requerimentos de capital dos bancos para, de fato, evitar uma restrição maior aí ao aumento do crédito neste momento difícil, né? Em segundo, o Banco Central continuou e acelerou a política de liberação dos depósitos compulsórios, né? Também injetando liquidez no sistema, né? Ao mesmo tempo que o Banco Central também ampliava a rede de proteção através do Fundo Garantidor de Créditos aos bancos menores do sistema, de maneira a preservar a rigidez do sistema. O Banco Central também, através de uma medida provisória, procurou dar maiores garantias ao funcionamento do sistema de pagamentos, principalmente dando maior força às garantias de recebíveis de cartão de crédito, também para preservar essa que é uma das fontes mais importantes de financiamento para as pequenas empresas, que vem exatamente da utilização do fluxo de recebíveis como garantias, né? O Banco Central também tem agido em outras áreas, como no mercado de câmbio, por exemplo, provendo liquidez ao mercado, né? E tem outras medidas ainda no seu arsenal, né? Isso também sem contar com uma redução de juros que foi feita na última reunião do Copom, né? Então, assim, o Banco Central, qual é o grande desafio para os bancos centrais, né, falando especificamente aqui também sobre o Brasil? É fazer com que essa liquidez que ele está introduzindo no sistema chegue na ponta, né? Ela não fique empossada nos bancos, né? E de fato atinja quem deve atingir, né? Então, numa situação excepcional como essa, numa situação difícil em que há uma piora do risco de crédito generalizado, e considerando que que é indesejável a criação de risco de crédito descontrolado no sistema bancário, porque pode ter consequências negativas, né? Não resta muita saída, né? A não ser, de fato, você ter mecanismos de garantia como esse que foi desenvolvido aí para as pequenas empresas no que tange aí ao financiamento da folha de pagamento por 2 meses, né? Então, tem que se buscar mecanismos que, ao mesmo tempo, incentivem os bancos a emprestarem, né, para essas empresas mais necessitadas, mas de uma maneira responsável, sem aumentar o risco sistêmico. Então, isso é a grande um equilíbrio, né, que o Banco Central tem que manter, né? O sistema bancário hoje ele pode contribuir muito para que a crise, vamos dizer assim, seja um pouco menos forte do que ela poderia ser, assegurando de fato que os recursos financeiros para ultrapassar essa fase mais aguda aí não faltem às empresas, né? Mas para isso é preciso então que haja políticas por parte não apenas da autoridade monetária, mas também da autoridade fiscal, que
vamos dizer assim, que evitem aí que esse processo se dê de uma maneira, vamos dizer, que possa eventualmente no futuro cobrar um custo maior ainda sobre o sistema. Acho que o Banco Central tem feito isso de uma maneira correta. Não sabemos ainda se é suficiente, como eu disse, né? Mas nossa, meu julgamento é que, e nosso aqui, é de que, em geral, o governo tem mais acertado do que errado no campo econômico, né? Ao lidar com a crise. Há questões aí que colocam em termos de tempestividade, né? Há outras ideias interessantes na mesa, como flexibilização do seguro-desemprego, uso do seguro-desemprego em situações aí de afastamento temporário dos trabalhadores e com redução de salários, liberação mais forte, mais rápida do fundo de garantia, né? Enfim, você pode imaginar aí alguns outros mecanismos, né? Mas, como eu disse, o governo tem reagido na direção correta.